Hoje você vai conhecer a história completa do primeiro livro de Reis de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. O primeiro livro de Reis se inicia nos bastidores silenciosos de um império envelhecido. O rei Davi, outrora o pastor valente, o guerreiro imbatível, o homem segundo o coração de Deus, agora enfrenta a fragilidade do tempo. O frio que o cobre não vem apenas do clima, mas da aproximação inevitável de sua última estação. Mesmo envolto nos mantos reais, seu corpo já não responde com vigor. Os servos, inquietos, observam o declínio daquele que um dia ergueu Israel com espada e fé. O trono de Davi, ainda ocupado, já começa a ser disputado nas sombras. A sucessão, ainda não declarada, se torna o ponto central de uma crise prestes a explodir. Em uma tentativa de amenizar o abatimento do rei, seus servos sugerem encontrar uma jovem virgem que o sirva, cuide dele e o aqueça. Não se trata de prazer, mas de preservar a vida do rei. E assim, após uma busca por todo o território de Israel, encontram Abisag, uma jovem sunamita de beleza singular. Ela é levada ao palácio e passa a cuidar do rei com ternura e atenção, mas sem intimidade. A presença dela marca o início de um cenário de transição. O antigo rei adormece enquanto a próxima geração se move. Nesse clima de indefinição, Adonias, filho de Davi com Agite, aproveita o vácuo de autoridade. Com aparência formosa, charme natural e nascido logo após Absalão, falecido filho de Davi, ele acredita ter direito ao trono. Sem ser designado por seu pai, decide agir por conta própria. Reúne carros, cavaleiros e uma comitiva de 50 homens que correm à sua frente. Uma exibição de poder que ecoa o estilo dos reis estrangeiros. Ele se autopromove como o novo governante de Israel. Mas Adonias não age sozinho. Joabe, o veterano comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote que acompanhou Davi por anos, aderem ao plano. Eles representam a força e a religião unidas em uma aliança política perigosa. Adonias os convida, junto com os irmãos e os homens importantes de Judá, para um banquete real. Em En-Rogel, perto da pedra de Zoelete, ele oferece sacrifícios como se já fosse rei. Porém, sua lista de convidados é seletiva e reveladora. Ficam de fora os que são fiéis ao plano divino. Zadok, o sacerdote legítimo, Benaia, o leal capitão da guarda, o profeta Natã, os guerreiros valentes de Davi e, principalmente, Salomão. Natã percebe o movimento e não se cala. Ele busca Batseba, mãe de Salomão, e a alerta: se Adonias assumir o trono, ela e seu filho serão alvos. O profeta propõe um plano. Batseba deve ir até Davi e lembrá-lo da promessa feita, que Salomão herdaria o trono. Enquanto ela fala, Natã entrará para confirmar cada palavra. Batseba entra nos aposentos do rei. Davi está deitado, fraco, sendo servido por Abisag. A mulher se curva diante dele e fala com sabedoria. Ela recorda a promessa feita sob juramento, que Salomão, seu filho, reinaria após Davi. Informa o rei do golpe em andamento. Adonias já está se proclamando rei e foi seguido por figuras importantes do reino. Ela apela não apenas ao amor de Davi como pai, mas à responsabilidade dele como rei. Se nada for feito, ela e seu filho serão tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda fala, Natã entra. O profeta, respeitosamente, confirma o que ela acabara de dizer. Ele pergunta se o rei havia designado Adonias como sucessor, porque o povo já acreditava nisso. E mais, toda a nação aguardava o pronunciamento oficial do rei. Era hora de agir. Davi, mesmo enfraquecido, reúne a força de sua palavra real. Ele jura pelo nome do Senhor:
O Deus que o livrou de tantas angústias, que Salomão seria rei, ainda naquele dia. Ordena que Zadok, Natã e Benaia preparem a mula real, montem Salomão nela e o levem até a fonte de Giom. Ali ele deve ser ungido como rei diante do povo. Depois a trombeta soará e todos gritarão: "Viva o rei Salomão!" O trono seria seu. E assim foi feito. Salomão, montado na mula do rei, símbolo de transição legítima, foi levado à fonte de Giom. Zadok levou o chifre com óleo sagrado do tabernáculo e o ungiu. A trombeta ressoou pelos céus de Jerusalém e o povo explodiu em alegria. Gritos, músicas, instrumentos. A terra tremeu com a força do clamor. Um novo rei havia sido entronizado. Salomão, filho de Davi, escolhido por Deus, agora reinava. No banquete de Adonias, a festa virou medo. O som das celebrações chegou como um trovão. Os rostos mudaram. Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou com as notícias. Davi havia feito Salomão rei, em plena cerimônia pública. Não era boato, era fato consumado. Salomão já estava no trono. O medo tomou conta dos convidados. Cada um se levantou e fugiu para seu próprio caminho. Adonias, tomado pelo pavor, correu ao altar e se agarrou às suas pontas, implorando por misericórdia. O gesto revelava desespero, mas também esperança de não ser morto. Salomão foi informado. Demonstrando justiça e sabedoria, respondeu: se Adonias se mostrasse digno e honesto, não seria ferido. Mas se demonstrasse malícia, a espada não hesitaria. Adonias foi chamado à presença de Salomão. Curvou-se diante do novo rei. Salomão não o matou, apenas o mandou para casa. Por ora, a clemência havia vencido a espada, mas o trono de Israel agora tinha um novo soberano. A era de Salomão havia começado. Davi, à beira da morte, chama Salomão, seu filho e sucessor, e entrega a ele palavras que não são apenas de um pai, mas de um rei que conheceu os altos e baixos da glória e do pecado. Davi não dá conselhos políticos, mas uma ordem espiritual. Sê homem, guarda os mandamentos do Senhor, anda nos caminhos da justiça e obedece à lei de Moisés. O trono não seria sustentado por alianças humanas, mas pela fidelidade a Deus, e se Salomão obedecesse, sua linhagem prosperaria no trono de Israel. Mas a política do reino não podia ser ignorada. Havia contas a ajustar, feridas abertas que não podiam cicatrizar sem justiça. Davi traz à memória os nomes que ficaram marcados por traição. Primeiro, Joabe, o comandante que, embora fiel por anos, havia manchado as mãos com sangue inocente. Ele assassinou Abner e Amasa em tempos de paz, violando a honra militar e a confiança do rei. Davi não pede vingança cega, mas justiça ponderada. Que Salomão haja com sabedoria e que os cabelos grisalhos de Joabe não desçam em paz à sepultura. Depois, Davi menciona os filhos de Barzilai, o gileadita. Diferente de Joabe, esses homens demonstraram lealdade durante a rebelião de Absalão. Eles devem ser recompensados, acolhidos à mesa do rei. Memórias de gratidão também fazem parte do testamento de um rei. Mas havia ainda Simei. Durante a fuga de Davi, quando Absalão usurpou o trono, Simei o amaldiçoou publicamente com palavras duras. Davi o perdoou, mas jamais esqueceu. Agora, nos últimos momentos de sua vida, ele transfere a responsabilidade a Salomão. Que o novo rei observe esse homem e saiba o momento certo de fazer justiça. Pouco tempo depois, Davi morre. O homem que começou como um pastor de ovelhas, que enfrentou Golias com uma funda e uma pedra, que fugiu de Saul, reinou por 40 anos e escreveu salmos eternos, agora é sepultado na cidade de Davi. O fim de uma era, o começo de outra. Salomão, jovem mas agora rei pleno, assume o trono com firmeza. E não demora para que o peso da coroa revele seus primeiros desafios. Adonias,
o mesmo que tentou tomar o trono enquanto Davi ainda estava vivo, reaparece. Agora com uma nova jogada. Ele procura Batseba, a mãe do rei, com uma proposta sutil, mas carregada de perigo. Pede para se casar com Abissag, a sunamita que cuidou de Davi em seus últimos dias. À primeira vista, um pedido inofensivo. Mas na cultura do reino, tomar para si uma concubina real era um gesto de reivindicação do trono. Batseba leva o pedido ao rei, mas Salomão, diferente de Davi, não hesita. Ele entende a verdadeira intenção por trás da proposta. Para ele, Adonias não busca amor, mas o trono de novo. O jovem rei, agora firme em autoridade, ordena que Benaia execute Adonias. E assim termina a última ambição do filho de Agite. Salomão segue com a ordem deixada por seu pai. Chama Abiatar, o sacerdote que apoiou Adonias, e o poupa da morte apenas por ter carregado a arca do Senhor nos dias de Davi, mas o destitui do sacerdócio. A sentença não era apenas um ato de governo, mas o cumprimento de uma antiga profecia contra a casa de Eli. Quando Joabe ouve falar da morte de Adonias e da queda de Abiatar, ele entende o que viria a seguir. O comandante veterano, que tantas vezes foi braço forte de Davi, agora sente o peso da sua própria história. Ele corre para o tabernáculo e se agarra às pontas do altar, como Adonias havia feito antes. Salomão envia Benaia, mas Joabe se recusa a sair. O rei ordena que seja morto ali mesmo, no altar, e assim Joabe é enterrado em sua casa no deserto. O sangue de Abner e Amasa não ficaria mais sobre a casa de Davi. Salomão então coloca Benaia no lugar de Joabe como comandante do exército. E Zadok, o fiel, assume como sacerdote no lugar de Abiatar. A casa real começa a ser purificada. Por fim, resta Simei. O homem que amaldiçoou Davi recebe uma proposta de Salomão. Pode viver em Jerusalém, mas não deve sair de lá. A ordem é clara: o dia em que sair, morrerá. Simei aceita e permanece na cidade por 3 anos. Mas certo dia, 2 de seus servos fogem para Gate. Simei, quebrando o pacto, sai da cidade para buscá-los. Salomão é informado e agora, com firmeza, pronuncia o juízo. Simei sabia da condição. Ao desobedecer, assinou sua própria sentença. Benaia é enviado mais uma vez. A espada sela o destino do último nome da lista de Davi. O reino é finalmente estabelecido nas mãos de Salomão. Com justiça, sabedoria e autoridade, o jovem rei mostrou ao povo que não herdara apenas um trono, herdara uma missão. E agora estava pronto para governar. Salomão agora precisava provar que sua sabedoria seria tão forte quanto o braço de seu pai. A primeira decisão importante que aparece nas Escrituras parece política. Ele se casa com a filha do faraó, rei do Egito, um gesto estratégico. Com essa aliança, Israel se aproxima de uma das maiores potências do mundo antigo. A filha do faraó é levada à cidade de Davi e ali permanece enquanto Salomão ainda não termina a construção do seu próprio palácio, da casa do Senhor e das muralhas que protegeriam Jerusalém. Mas havia uma lacuna espiritual. O templo ainda não havia sido erguido. E por isso, o povo continuava oferecendo sacrifícios nos altos, locais de culto ao ar livre que haviam sido permitidos durante a espera pelo templo definitivo. Salomão também oferecia sacrifícios ali, pois amava ao Senhor e seguia os estatutos de Davi, embora ainda faltasse um lugar centralizado de adoração. Foi nesse cenário que Deus resolveu intervir diretamente na história do novo rei. Certa noite, Salomão foi a Gibeão, um dos altos mais importantes, para oferecer sacrifícios. Ali, ele ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar. Não era apenas um rito, era um gesto de entrega, de busca, de reverência. E naquela noite, enquanto o rei repousava, o céu se abriu. Deus apareceu a Salomão em sonho.
Mas não foi um sonho comum. Era uma visita divina. O Criador falou com clareza: pede o que quiseres que eu te dê. A maioria dos homens teria pedido riqueza, poder, vitória sobre os inimigos ou uma vida longa. Mas Salomão, consciente da grandeza da missão que havia herdado, responde com humildade. Ele reconhece a bondade de Deus para com seu pai Davi e admite sua própria inexperiência. Ele se vê como um menino no meio de um povo numeroso e complicado de governar. E então faz um pedido que marcaria sua vida para sempre. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. O pedido agrada ao Senhor. Deus vê ali um coração puro, voltado para o bem comum e não para glórias pessoais. E por isso responde com generosidade. Salomão receberia aquilo que pediu: sabedoria e discernimento como nenhum homem antes dele havia possuído. Mas mais do que isso, Deus lhe concederia também o que não foi pedido: riquezas, honra e um reinado como nenhum outro em sua geração. E ainda completa: se Salomão andasse nos caminhos do Senhor como Davi andou, teria também vida longa. Salomão desperta do sonho impactado. Ele retorna a Jerusalém e, diante da Arca da Aliança do Senhor, oferece mais sacrifícios, paz e gratidão. Agora, o reinado havia recebido a aprovação divina, mas não demoraria muito para que essa sabedoria fosse posta à prova, e diante de toda a nação. Logo depois, duas mulheres se apresentam diante do rei. Eram prostitutas, morando na mesma casa. Ambas haviam dado à luz recentemente. Uma delas relata que, durante a noite, o filho da outra morreu ao ser sufocado. E, segundo ela, durante a madrugada, a outra mulher trocou os bebês, colocando o filho morto em seus braços e levando para si o bebê vivo. A acusada nega. Diz que o filho vivo é seu. As duas discutem diante do trono, cada uma dizendo que o menino vivo é seu filho e que o morto pertence a outra. Não havia testemunhas, não havia provas. Era o tipo de caso que poderia humilhar qualquer juiz comum. Mas Salomão não vacila. Ele se senta no trono com calma, observa as duas mulheres e então faz um pedido que gelaria a espinha de qualquer um. Tragam-me uma espada. A espada é trazida. O rei dá uma ordem inesperada. Dividam o menino vivo ao meio e deem metade para cada uma. A corte silencia. O povo observa em tensão. Mas o plano do rei não era matar, era revelar. A mulher verdadeira, tomada por amor, se lança diante do rei. Suplica para que a criança seja entregue a outra mulher, mas que viva. A falsa mãe, por outro lado, aceita a sentença com frieza, dizendo que nem ela nem a outra deveriam ficar com o menino. Salomão não precisa de mais nada. O julgamento está encerrado. Ele aponta para a mulher que suplicou pela vida do menino e declara: dai-lhe o filho vivo, ela é sua mãe. A notícia do julgamento se espalha como fogo por todo o reino. Israel inteiro fica maravilhado com a sabedoria do novo rei. E ali, diante de um caso simples, o povo entendeu. Deus havia colocado sobre Salomão não apenas o trono, mas um espírito de discernimento que seria lembrado por gerações. Salomão, o rei sábio, entendia que reinar sobre um povo numeroso exigia organização, delegação e estratégia. Ele estruturou sua corte com homens de confiança, montando um gabinete governamental que cuidava das diversas áreas do reino. Mas Salomão foi além do palácio. Dividiu Israel em 12 distritos administrativos, cada um sob o comando de um oficial responsável por prover alimentos e suprimentos para o rei e sua corte. A responsabilidade era rotativa. A cada mês, um oficial abastecia o palácio com tudo o que era necessário. Era uma forma de descentralizar o peso do sustento da casa real e, ao mesmo tempo, manter o reino unido e funcional. Os nomes desses 12 oficiais são registrados com precisão.
e cada um estava vinculado a uma região específica. Eles não apenas representavam a autoridade do rei nas províncias, mas também asseguravam que os recursos do reino circulassem de maneira eficiente. A administração de Salomão não deixava margem para a escassez, e o impacto disso era visível. Israel e Judá habitavam em segurança, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Uma imagem poética, mas que traduzia a realidade de paz e prosperidade. Desde Dan, ao norte, até Berseba, ao sul, o povo desfrutava do fruto do seu trabalho. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira com o Egito. Esses povos lhe traziam tributos e estavam sob sua autoridade, reconhecendo a superioridade da casa de Israel. O império de Salomão não era apenas geográfico, mas também político e diplomático. A força militar também foi mantida. Salomão possuía 40.000 cocheiras de cavalos para seus carros e 12.000 cavaleiros. Cada distrito contribuiu para manter essa estrutura funcionando perfeitamente, mês a mês, garantindo a proteção e mobilidade do rei e de seu exército. A fama de Salomão se espalhou por todas as nações ao redor. Superou a sabedoria dos filhos do Oriente e de toda a sabedoria do Egito, povos que eram reconhecidos por sua ciência e filosofia. Todos os povos vinham a ele para ouvir as palavras que o próprio Deus havia colocado em sua boca. Salomão escreveu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Sua sabedoria era universal. Falava das árvores, do cedro do Líbano ao hisopo que brota da parede, dos animais, aves, répteis e peixes. Era um estudioso da criação, alguém que via o dedo de Deus em cada detalhe da natureza. De todas as nações vinham homens para ouvir sua sabedoria, reis, embaixadores, estudiosos. Todos sentavam aos seus pés em busca de respostas. Salomão não era apenas um rei sobre Israel, era um mestre sobre as nações, e seu trono, sustentado pela sabedoria divina, se tornava o centro de uma nova era, a Era Dourada de Israel. O tempo da espada havia passado. Agora era o tempo do cinzel, do martelo e da pedra talhada. Com a nação em paz, as fronteiras asseguradas, o povo prosperando e os reinos vizinhos subjugados ou aliados, Salomão estava pronto para realizar o sonho que nem mesmo Davi pôde concretizar: a construção do templo do Senhor. O capítulo 5 se abre com um gesto diplomático que carrega o peso da história. Hirão, rei de Tiro, ao saber que Salomão havia sido ungido rei no lugar de Davi, envia-lhe embaixadores. Hirão não era um qualquer. Seu reino, ao norte de Israel, era uma potência marítima e comercial, detentora de recursos valiosos como madeira de cedro e artesãos habilidosos. Ele havia sido amigo íntimo de Davi e agora estendia essa aliança ao seu filho. Salomão responde não com exigência, mas com honra e sabedoria. Escreve a Hirão uma carta. Nela, reconhece o legado de seu pai. Explica que Davi não pôde construir o templo por causa das muitas guerras que enfrentou, mas que agora, com paz por todos os lados, o tempo havia chegado. E Salomão faz o pedido: madeira de cedro do Líbano, a melhor do mundo, para edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. A carta não era apenas um pedido de recursos, era uma proclamação de propósito. Salomão não queria apenas erguer um prédio. Ele queria consagrar um trono eterno, uma nação santa, uma morada para o Deus que havia conduzido Israel desde os dias do Egito até aquele momento de glória. Hirão se alegra ao ouvir as palavras de Salomão. Louva ao Deus de Israel, reconhecendo que ele havia dado ao trono de Davi um filho sábio, digno de governar. A resposta de Hirão é generosa. Ele aceita enviar toda a madeira desejada, cedros e ciprestes, pelo mar, em balsas que seriam levadas até Jope.
onde os materiais seriam descarregados e levados a Jerusalém. Mas o acordo não era unilateral. Salomão prometeu pagar Hirão com provisões alimentares anuais, 20.000 coros de trigo e 20.000 batos de azeite, uma quantidade colossal. Era um pacto de honra, amizade e cooperação entre dois reinos distintos, unidos por respeito mútuo e sabedoria. Então, o projeto começou a tomar forma. Salomão organizou um enorme sistema de trabalho para a obra. Reuniu 30.000 homens de Israel para trabalhar em turnos, 10.000 por mês, em ciclos de 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. O trabalho era pesado, mas a organização era meticulosa. Benaia supervisionava os trabalhadores. Adonirão, o mesmo que administrava os tributos, foi colocado sobre os trabalhos forçados. Salomão também reuniu 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, além de 3.300 oficiais que supervisionavam toda a logística da obra. As pedras não seriam brutas. Cada bloco seria talhado nas pedreiras antes de ser trazido ao local da construção. Isso garantiria que no local sagrado não se ouvisse som de martelo nem de ferramentas de ferro. Tudo seria feito em reverência ao Deus que habitaria ali. Cada detalhe da construção carregava um simbolismo profundo. Cedros e ciprestes, pedras lavradas com precisão, tudo preparado com excelência. A obra do templo era tão grandiosa que envolvia não só os israelitas, mas também os sidônios, homens experientes que sabiam trabalhar a madeira como poucos. Era o início de um feito que marcaria não apenas a arquitetura de Israel, mas sua espiritualidade. Um templo fixo, majestoso, onde o nome do Senhor habitaria, onde o povo traria seus sacrifícios, onde a arca da aliança repousaria. Tudo o que até então era móvel, peregrino, finalmente teria um lugar. Com paz nos 4 cantos da terra, com alianças firmadas e com o céu aprovando o reinado, Salomão começava a levantar não apenas um templo de pedra, mas o maior símbolo da presença de Deus entre os homens em todo o Antigo Testamento. O projeto havia sido lançado. O rei, os trabalhadores e até os estrangeiros se moviam por um mesmo propósito. E o tempo da construção começava. Durante a construção, uma voz celestial ecoou novamente, desta vez como uma lembrança e uma condição. Se andares nos meus estatutos, se fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei contigo a minha palavra que falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. O templo seria o lugar da habitação de Deus entre os homens, mas o trono de Salomão dependeria da obediência. O edifício era majestoso, mas a presença de Deus seria condicional. A santidade do templo exigia fidelidade da nação. A construção levou 7 anos. E quando o último detalhe foi concluído, não se ouviu celebração estrondosa nem gritos humanos. O silêncio era reverente. O ouro, o cedro, o perfume das madeiras nobres e o silêncio dos homens marcavam a chegada do sagrado. O templo estava pronto, mas ainda aguardava o momento mais importante, a entrada da presença de Deus. Após 7 anos de construção do templo do Senhor, Salomão voltou seus olhos para outra edificação, não menos importante para os propósitos reais, mas distinta em função e significado, o seu próprio palácio real. Diferente do templo, a construção do palácio levou 13 anos, quase o dobro do tempo. Não porque fosse mais importante, mas porque sua estrutura era mais extensa e repleta de complexidades arquitetônicas. Salomão mandou edificar diversas casas, formando um complexo real impressionante, símbolo da estabilidade e da centralização do poder em Jerusalém. O palácio incluía o Salão do Líbano,
chamado assim porque sua estrutura era feita com as enormes colunas de cedro do Líbano. Eram 45 colunas dispostas em fileiras, sustentando o teto e formando um espaço majestoso. O edifício media 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Seu interior era recoberto de cedro, desde o chão até o teto. Era mais que um palácio. Era uma declaração de autoridade aos olhos das nações. Salomão também mandou construir o salão do julgamento, onde se assentava para julgar o povo. A justiça em Israel não era aplicada em qualquer lugar. Era num espaço construído com grandeza, inteiramente revestido de cedro, onde o rei, dotado de sabedoria divina, julgava causas entre os homens com a imparcialidade dos céus. No mesmo complexo havia a casa de morada de Salomão e outra casa especialmente construída para a filha do faraó, sua esposa. Esse cuidado arquitetônico revelava não apenas zelo por sua esposa, mas o respeito diplomático e cultural com o Egito, seu aliado. Mas não era só a imponência das construções que chamava a atenção. Salomão sabia que para honrar o Senhor com excelência, precisava dos melhores homens. E é nesse momento que surge um personagem-chave, Hirão de Tiro. Não o rei, mas o artesão. Hirão era filho de uma mulher israelita da tribo de Naftali e de um homem de Tiro, um bronzeiro habilidoso. Era cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento em trabalhar com bronze. Um verdadeiro artista, dotado de talento excepcional. Salomão o chamou para ser o responsável por confeccionar os objetos sagrados e elementos decorativos do templo. E quando tudo estava concluído, Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro e os utensílios sagrados. Tudo foi colocado nos tesouros da casa do Senhor. O templo agora não era mais uma construção vazia. Ele estava pronto, ornado, abastecido e aguardava o momento em que a presença do Deus Altíssimo o tomaria como habitação. Salomão convocou os anciãos de Israel, os chefes das tribos, os líderes das famílias, homens de renome e autoridade, para um único propósito: transportar a Arca da Aliança do Senhor desde a cidade de Davi, também conhecida como Sião, até o lugar santíssimo no interior do templo. Era o mês de Etanim, o 7º do calendário hebraico, e o povo de Israel, em massa, subiu a Jerusalém para a solenidade. Era mais do que um evento, era um marco profético, o cumprimento de promessas antigas, o ponto alto de uma geração. Os sacerdotes tomaram a arca. Com reverência, carregaram-na, juntamente com a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados. Os levitas os acompanharam. Era um cortejo de santidade, envolto em adoração. Salomão e toda a congregação ofereciam sacrifícios incontáveis, tantos bois e ovelhas que era impossível registrar o número. Era o reconhecimento público de que aquele dia pertencia a Deus. E então, com o povo em silêncio e os céus em expectativa, os sacerdotes levaram a arca ao interior do santuário. Atravessaram o santo lugar e entraram no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia pisar, e ainda assim, somente uma vez ao ano. Mas naquele dia, os portais eternos se abriram. A arca foi colocada sob as asas dos 2 querubins de madeira de oliveira, esculpidos e revestidos de ouro. Suas asas se estendiam sobre a arca, protegendo-a como guardiões celestiais. Dentro dela, repousavam apenas as tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali no Sinai, testemunho da aliança entre Deus e Israel. E então, algo sobrenatural aconteceu. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Não era fumaça comum, era a glória de Deus, a mesma que outrora desceu sobre o monte Sinai, que guiou Israel no deserto e que agora escolhia habitar em meio ao seu povo. Os sacerdotes não podiam mais permanecer ali. A presença era tão intensa, tão densa,
que o homem teve que recuar diante da santidade, Salomão contemplou a cena e em voz alta declarou: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Edifiquei para ti uma casa para morada, um lugar para habitares para sempre. Diante de todo o povo, ele se virou, estendeu as mãos e abençoou a congregação. Reconheceu que a promessa feita a Davi estava sendo cumprida. O templo era a prova viva de que Deus não mente e que suas alianças não se rompem. Salomão lembrou que seu pai desejara construir aquela casa, mas que foi ele, seu filho, quem Deus escolheu para realizar a obra. E então veio a oração. Salomão subiu a uma plataforma de bronze, ajoelhou-se diante do altar, ergueu as mãos ao céu e orou com a alma. Sua oração não era por rituais, era por um relacionamento. Ele sabia que o céu não pode conter a grandeza de Deus, muito menos uma casa feita por mãos humanas. Mas pediu com humildade que os olhos do Senhor estivessem abertos dia e noite sobre aquele lugar, que ouvisse as orações feitas ali, que perdoasse os pecados do povo, que restaurasse a terra, que acolhesse o estrangeiro, que julgasse com justiça, que fosse misericordioso, que mantivesse viva a aliança com aqueles que andassem em retidão. Foi uma oração extensa, profunda, tocante. E quando terminou, Salomão se levantou, voltou-se ao povo e os abençoou mais uma vez. Ele reconheceu publicamente que não havia outro Deus como o Senhor de Israel, fiel, justo, compassivo. Declarou que toda aquela estrutura magnífica só fazia sentido se fosse um lugar de comunhão entre o céu e a terra. E naquele mesmo dia, Salomão e todo o Israel ofereceram sacrifícios em número surpreendente: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O altar de bronze não foi suficiente para tudo. Então consagraram também o pátio interno, para que todos os sacrifícios fossem realizados. A celebração durou 7 dias, e depois mais 7 dias, um total de 14 dias de festa. Todo o povo, desde Ramate até o rio do Egito, se reuniu em Jerusalém. Foi a maior solenidade nacional desde os dias de Moisés. E quando tudo terminou, o rei despediu o povo com alegria. Cada família voltou para casa com o coração cheio de júbilo, pois haviam visto com os próprios olhos que Deus havia abençoado a Davi, a Salomão e a toda a nação de Israel. A casa estava cheia, o trono estava firme, o céu havia tocado a terra, o templo estava construído, a glória de Deus havia descido. O povo havia festejado, e Salomão, aos olhos da terra, parecia ter alcançado o auge. Mas quando o silêncio voltou a reinar sobre Jerusalém e a fumaça dos sacrifícios se dissipou no ar, algo ainda mais profundo aconteceu. Não diante do povo, não nos salões do palácio, mas no íntimo da alma do rei. O Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez. Assim como havia feito em Gibeão, Deus se revela novamente ao rei, não em sonho vago, mas em manifestação clara. E desta vez, não para oferecer um desejo, mas para responder à oração feita no dia da dedicação do templo. A resposta divina foi direta. Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste diante de mim. Santifiquei esta casa que edificaste, para nela colocar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Era uma promessa gloriosa. O Deus de Israel, que habita os céus, declarava que teria seus olhos e seu coração postos num lugar entre os homens. A pedra havia se tornado sagrada, o ouro consagrado, o altar vivo. O templo não era mais um símbolo, era morada. Mas a promessa não vinha sem condições. Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e retidão, fazendo tudo o que eu te ordenei, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. A aliança era real, a promessa firme,
mas exigia fidelidade contínua. O pacto não era automático, dependia da conduta. A bênção seria perpetuada se o rei permanecesse obediente. Então veio a advertência, solene, incontestável. Mas se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, e servirdes a outros deuses, então cortarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei fora da minha presença esta casa que santifiquei ao meu nome. Era um golpe duro para quem quisesse brincar com a fé. Deus estava deixando claro, não toleraria idolatria, desvio nem desobediência, mesmo com toda a beleza do templo diante dele. E mais, Israel será motivo de provérbio e zombaria entre todos os povos. E esta casa, por mais sublime que seja, será um espanto. Todo aquele que passar por ela ficará pasmado e perguntará: por que o Senhor fez isso a esta terra e a esta casa? A resposta seria sempre a mesma: porque abandonaram o Senhor. As palavras de Deus não podiam ser mais claras. A glória que havia descido poderia também se retirar. A bênção era grandiosa, mas a responsabilidade era proporcional. Salomão construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, perto de Elate, na costa do Mar Vermelho. Hirão enviou marinheiros experientes para navegar com os servos de Salomão e juntos foram até Ofir, uma terra distante e rica, de onde trouxeram 420 talentos de ouro. Era o início de uma rota comercial que traria riquezas incalculáveis a Israel. Mas a verdadeira riqueza não estava nas pedras preciosas nem nos navios, e sim naquilo que Deus havia dito no início do capítulo. Se andares diante de mim, confirmarei o trono do teu reino para sempre. A bênção estava lançada, a advertência registrada, e o futuro agora dependeria da escolha do próprio rei. As notícias sobre Salomão haviam cruzado mares e montanhas. Em caravanas longas, pelas rotas comerciais e estradas do deserto, corriam histórias de um rei diferente. Um monarca não apenas rico e poderoso, mas dotado de uma sabedoria que parecia vir de outro mundo. Em pouco tempo, essas histórias chegaram a um lugar distante, misterioso e opulento: o reino de Sabá, localizado provavelmente na região da Arábia ou do norte da África, onde o comércio de especiarias, ouro e pedras preciosas florescia. E foi então que uma mulher ousou atravessar a distância. A rainha de Sabá, curiosa, inteligente, poderosa e estrategista, partiu com uma comitiva majestosa para conhecer esse rei que todos comentavam. Mas ela não vinha apenas por cortesia. Vinha para testar Salomão. Vinha com perguntas difíceis, enigmas, temas profundos. Ela queria saber se tudo aquilo era real ou apenas exagero. Ao chegar a Jerusalém, a rainha foi recebida com honra. Carregava consigo uma caravana de camelos repletos de especiarias, ouro em grande quantidade e pedras preciosas. Um presente digno de reis, mas também um teste para medir a reação de Salomão. Ela se assentou diante do rei e apresentou seus dilemas, suas questões, seus enigmas. E Salomão, com calma e clareza, respondeu a tudo. Nenhuma pergunta ficou sem resposta. Nenhum mistério ficou sem interpretação. A sabedoria de Deus fluía por seus lábios com naturalidade. Mas o que realmente impressionou a rainha não foram apenas as palavras, foi tudo. Ela observou o palácio, a forma como os servos se portavam, a disposição das mesas, o vestuário dos oficiais, os holocaustos oferecidos no templo, os degraus que levavam à casa do Senhor. Tudo era feito com excelência, ordem, reverência. Cada detalhe parecia apontar para um padrão celestial. Ao ver isso, o texto diz que lhe faltou o fôlego. Ela estava diante de algo que não podia ser explicado apenas com palavras. Uma combinação de governo, sabedoria e adoração. Algo único, jamais visto em outro reino. E então a rainha falou.
Era verdade o que ouvi na minha terra sobre tuas palavras e tua sabedoria, mas eu não cria no que diziam, até que vim e vi com meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem a metade. Ela elogiou os homens de Salomão por viverem diante de um rei tão sábio. E reconheceu que isso só era possível porque o Senhor, Deus de Israel, amava o povo e estabeleceu Salomão como rei para fazer juízo e justiça. Em seguida, a rainha presenteou Salomão com 120 talentos de ouro, uma quantidade imensa, além de especiarias finíssimas e pedras preciosas. Nunca mais chegaram a Jerusalém especiarias em tamanha abundância como naquele dia. Era como se ela tivesse trazido o tesouro de seu próprio reino para depositar aos pés de alguém que, em sabedoria, superava toda a terra. Salomão, por sua vez, retribuiu com presentes ainda maiores. Tudo quanto ela desejou e pediu. Não houve barganha, houve honra. E então a rainha voltou para sua terra, levando consigo mais do que ouro e conhecimento. Ela levou testemunho. Levou a certeza de que em Israel havia um Deus e que esse Deus havia colocado um trono sobre a terra que refletia o céu. O texto, então, muda o foco e nos mostra como uma lente histórica o cotidiano de Salomão. E o que vemos é quase inacreditável. Somente o ouro que chegava anualmente a Salomão, sem contar os tributos e presentes dos reis vizinhos, somava 666 talentos de ouro. O rei mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 600 siclos, e 300 escudos menores, todos de ouro. Esses escudos foram colocados na casa da floresta do Líbano, um dos palácios reais. Salomão também fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Tinha 6 degraus, braços ornamentados, um leão esculpido de cada lado e mais 12 leões sobre os degraus, um espetáculo de realeza jamais visto em outro trono do mundo. Todos os utensílios da casa de Salomão eram de ouro. Nada era feito de prata, pois naquele tempo a prata era considerada de pouco valor. Tal era a riqueza acumulada. O rei mantinha navios de Tarsis que, junto com os navios de Irão, traziam ouro, prata, marfim, macacos e pavões a cada 3 anos. Jerusalém se tornara uma vitrine viva da abundância divina. E então o texto declara: assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Todos vinham à sua presença, reis, nobres, estudiosos, embaixadores. Todos queriam ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração de um homem. E cada um que chegava trazia consigo presentes, objetos de prata, ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. Salomão acumulou 4.000 estrebarias para cavalos e carros e 12.000 cavaleiros espalhados em cidades especiais e nas proximidades do Palácio Real. Ele dominava todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Sob seu reinado, a prata em Jerusalém era tão comum quanto as pedras, e os cedros eram tão numerosos quanto os sicômoros nas campinas. O mundo reconhecia, a mão de Deus estava sobre Salomão. Mas como veremos nos capítulos seguintes, o auge nem sempre é o fim, e o homem, por mais sábio que seja, ainda carrega consigo a semente da escolha. No coração de Salomão, algo silencioso crescia, e não era sabedoria, era concessão. O rei, que começou com temor e humildade, começou a se render aos desejos do coração humano. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor havia expressamente advertido a Israel para que não se unissem a elas, pois poderiam desviar seus corações para outros deuses. Mas Salomão, o rei sábio, apegou-se a elas com amor. E não foram poucas. 300 concubinas e 700 esposas de origem estrangeira tornaram-se parte do seu harém real. E com elas,
Vieram seus deuses, seus rituais, suas exigências. O coração de Salomão, que antes era totalmente do Senhor, começou a se dividir. E então, o que era advertência tornou-se realidade. Já idoso, Salomão permitiu que suas esposas desviassem seu coração para outros deuses. Ele já não era o mesmo jovem que havia pedido sabedoria em Gibeão. Agora, seu coração já não era fiel ao Senhor, como fora o de Davi, seu pai. Salomão passou a seguir Astarote, deusa dos Sidônios, Moloque, o abominável ídolo dos Amonitas, e Quemos, deus dos Moabitas. Não eram apenas imagens, eram símbolos de culto profano, muitos deles envolvendo práticas cruéis, como sacrifício de crianças e rituais impuros. Ele edificou altares para esses deuses nas colinas próximas a Jerusalém, permitindo que suas esposas os adorassem livremente. E assim, a idolatria foi institucionalizada em Israel, saindo das sombras para se assentar nas estruturas do reino. E Deus viu. Deus que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. A Bíblia diz com clareza: o Senhor se indignou com Salomão, pois o coração dele havia se desviado. E então veio a sentença. O mesmo Deus que um dia lhe apareceu em sonho, que havia santificado o templo e confirmado a aliança com Davi, agora falou novamente, mas com juízo. Disse Deus ao rei: já que fizeste isso e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Mas por amor a Davi e por respeito ao templo que Salomão havia construído, Deus não o faria nos dias do próprio rei. Salomão viveria, mas o reino seria dividido nos dias de seu filho. E ainda por causa de Davi, uma tribo permaneceria nas mãos do herdeiro, para que a promessa do Messias permanecesse em linha. E o cenário político, que antes era de paz e glória, começou a ruir. Deus levantou adversários para cercar Salomão. O primeiro foi Hadade, o edomita que havia fugido ainda menino durante as campanhas militares de Davi contra Edom. Ele cresceu no Egito, foi acolhido pela corte egípcia, casou-se com a irmã da rainha e, quando soube da morte de Davi e de Joabe, voltou para sua terra com sede de vingança. Deus usou Hadade para abalar as fronteiras do reino. Outro adversário foi Rezim, filho de Eliada, que havia fugido de Zobá após derrotas militares. Ele se estabeleceu em Damasco e ali formou um reino sírio independente, tornando-se inimigo constante de Israel. Mas o mais significativo de todos os adversários foi Jeroboão, um israelita, um servo que se tornaria o rosto da divisão futura. Jeroboão era valente e capaz. Salomão o havia colocado como responsável pelas tribos de Efraim e Manassés, um cargo de prestígio. Mas foi nesse contexto que algo surpreendente aconteceu. O profeta Aías, o silonita, o encontrou sozinho no campo. Vestia uma capa nova e, diante de Jeroboão, rasgou a capa em 12 pedaços, entregando-lhe 10 partes. Então anunciou: assim diz o Senhor: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Uma tribo ficará com o filho dele, por amor a Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. A profecia era clara. O reino seria dividido em 2. O norte sob Jeroboão, o sul sob o filho de Salomão. Deus ainda explicou o motivo. Salomão havia se afastado e Israel havia seguido seus passos. Mas mesmo assim, Deus não destruiria tudo, porque a linhagem de Davi estava guardada e por ela viria o Rei eterno. Salomão, ao saber da profecia, tentou matar Jeroboão. Mas o servo fugiu para o Egito, onde ficou até a morte do rei. E assim, o rei que começou em oração, sabedoria e santidade, terminou cercado por inimigos, dividido interiormente e ameaçado de dentro e de fora. O capítulo termina com uma nota seca e solene. Salomão reinou 40 anos sobre Israel.
Foi sepultado na cidade de Davi, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. O trono não estava mais firme, a unidade de Israel estava por um fio, e a próxima geração herdaria não apenas um reino, mas a consequência de uma escolha. O maior império da história de Israel agora passava às mãos do filho de Salomão, Roboão. Ele era o herdeiro legítimo da linhagem de Davi, o novo rei de Jerusalém. Mas um trono herdado não é um trono assegurado. E o coração do povo, já cansado das cargas dos últimos anos, agora pedia alívio. O capítulo se inicia com Roboão partindo para Siquém, uma cidade central em Israel. Lá, o povo havia se reunido para proclamar o novo rei. Mas o que deveria ser uma cerimônia de coroação, logo se transformaria em um campo de decisões que mudariam o destino da nação para sempre. Entre os presentes estava um nome conhecido: Jeroboão, o servo de Salomão, aquele que havia recebido de Deus a promessa de 10 tribos e fugido para o Egito. Agora, com a morte de Salomão, ele retorna do exílio e vem acompanhado não de exércitos, mas de palavras, e de uma multidão que o via como líder. O povo, liderado por Jeroboão, se aproximou de Roboão com uma proposta: teu pai tornou pesado o nosso jugo. Alivia agora essa carga e te serviremos. Não era uma rebelião, era um pedido por misericórdia. Depois de anos de tributos pesados, trabalhos forçados e uma corte luxuosa, o povo queria um rei que governasse com mais leveza. Roboão, jovem e inseguro, pediu 3 dias para pensar. Retirou-se e foi consultar 2 grupos de conselheiros: os anciãos, que haviam servido a seu pai, e os jovens com quem havia crescido. Os anciãos, com sabedoria e experiência, disseram: se hoje fores servo desse povo e os servires, e lhes falares boas palavras, eles te servirão para sempre. Mas os jovens, movidos por orgulho e arrogância, aconselharam o contrário. Dize ao povo: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. No 3º dia, Roboão voltou a Siquém para dar sua resposta e escolheu o caminho da dureza. Ele rejeitou o conselho dos sábios e falou segundo a voz dos jovens: meu pai tornou pesado o vosso jugo, e eu ainda o agravarei. Foi o estopim. Quando o povo ouviu essas palavras, a resposta veio como uma rachadura que percorre uma muralha antiga. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Era o rompimento. As 10 tribos do norte se afastaram de Roboão. A casa de Davi ficou com Judá, e a partir daquele momento, o Reino Unido de Israel se partiu em 2. O Reino do Sul, chamado Judá, com Jerusalém como capital, governado pelos descendentes de Davi. O Reino do Norte, agora conhecido como Israel, com Jeroboão como rei, estabelecendo-se longe da cidade santa. Roboão, inconformado, enviou Adorão, o responsável pelos tributos, para tentar restaurar a ordem. Mas o povo do norte o apedrejou até a morte. Roboão precisou fugir para Jerusalém. O rei foi coroado, mas saiu de sua própria festa como um fugitivo. Tomado pela raiva, Roboão reúne 180.000 homens de guerra de Judá e Benjamim para tentar recuperar o reino à força. Mas o Senhor intervém com uma palavra ao profeta Semaías: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque esta coisa veio de mim. Roboão obedece. A guerra é evitada, mas o reino permanece dividido, por permissão de Deus, como cumprimento da palavra dada a Salomão. Enquanto isso, Jeroboão, agora rei do norte, enfrenta um dilema. Ele teme que, se o povo continuar indo a Jerusalém para adorar no templo, eventualmente seu coração volte a Roboão.
Então, ao invés de confiar na promessa que Deus lhe havia feito, Jeroboão decide fabricar sua própria segurança. E com isso, comete um dos maiores pecados da história de Israel. Ele faz 2 bezerros de ouro e os coloca em pontos estratégicos, um em Betel, outro em Dan, e diz ao povo: "Vejam, Israel, aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. Não é mais necessário subir a Jerusalém." Ele institui um novo sistema religioso, cria altares, sacerdotes que não eram levitas e até um novo calendário de festas. Era uma imitação do culto ao Senhor, mas completamente corrompido. O povo, desviado por conveniência, segue Jeroboão. O rei, que havia sido levantado por Deus, agora se tornava o arquiteto de uma apostasia nacional. O capítulo termina com uma sentença sombria. Isto se tornou pecado. E Jeroboão, com suas próprias mãos, lança Israel em um caminho que por gerações seria difícil de reparar. O reino estava dividido, a adoração estava distorcida e o juízo se aproximava. Um profeta de Judá, cujo nome não nos é revelado, foi enviado por Deus até o coração da apostasia, o altar recém-construído por Jeroboão. Era dia de festa. O povo se reunia diante do altar, e ali, no momento mais sagrado daquela cerimônia profana, o profeta se levanta e clama com voz firme: "Ó altar, altar, assim diz o Senhor, nascerá um filho à casa de Davi, chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti." O povo ficou atônito. O profeta não falava apenas do presente. Ele profetizava um juízo que só se cumpriria séculos depois, ao nomear Josias, descendente de Davi, como aquele que destruiria a idolatria, com nome, missão e destino já traçados. E para confirmar a palavra, o profeta declarou um sinal imediato: "Este altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará." Jeroboão, enfurecido, estende a mão contra o profeta e grita: "Prendei-o!" Mas no mesmo instante, o braço do rei seca, ficando paralisado, como morto. E o altar, o símbolo do novo culto, se fende ao meio, derramando suas cinzas, exatamente como o homem de Deus havia dito. O povo assiste, em silêncio. O rei, agora humilhado, suplica: "Rogai por mim ao Senhor teu Deus, para que a minha mão me seja restaurada." E o profeta com compaixão intercede. A mão de Jeroboão é curada, mas o coração permanece endurecido. A seguir, Jeroboão tenta comprar o favor do profeta, oferece comida, presentes e abrigo. Mas o homem de Deus recusa. "Ainda que me desses metade de tua casa, não iria contigo." E explica: Deus o havia proibido de comer pão, beber água ou mesmo voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Era uma missão sagrada, com ordem absoluta de obediência. O profeta parte por outro caminho, como mandado. Mas ali, no desfecho da missão, a segunda parte da história começa e se torna ainda mais misteriosa. Um velho profeta que morava em Betel ouve a história e decide ir atrás do homem de Deus. Monta seu jumento, encontra o profeta descansando sob um carvalho e mente: "Também sou profeta, e um anjo me falou da parte do Senhor. Traze-o de volta contigo, para que coma pão e beba água." O homem de Deus, talvez cansado, talvez comovido por ouvir alguém que se dizia semelhante, cede e retorna à casa do velho profeta. E ali, no momento em que o pão é partido, a palavra verdadeira do Senhor vem, desta vez através daquele que havia mentido. "Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, o teu cadáver não será sepultado no sepulcro de teus pais." A sentença é curta, dura e irrevogável. Ao sair, o homem de Deus segue seu caminho, mas é atacado por um leão e morre. O animal não devora o corpo, nem ataca o jumento. Fica ali, parado. Uma cena estranha,
um quadro profético diante dos que passavam. O velho profeta, ao ouvir a notícia, vai até o local. Encontra o corpo estendido no chão, o leão de um lado, o jumento do outro, todos imóveis, como que em reverência à ordem divina. Com lágrimas, o velho profeta recolhe o corpo e o sepulta em sua própria sepultura, dizendo: "Ai, irmão meu!" Enquanto isso, Jeroboão não se arrependeu. Mesmo tendo visto o milagre, mesmo tendo sido curado, mesmo presenciando o juízo divino e a morte do profeta, persistiu em seus caminhos perversos. Continuou a fazer sacerdotes para os altos, de entre o povo comum, quebrando as ordens do Senhor. O pecado de Jeroboão se tornou um legado de idolatria que arrastaria Israel para o abismo. E então Deus decidiu agir. Abias, filho de Jeroboão, adoece. Era um menino, talvez o herdeiro do trono, e pela primeira vez Jeroboão teme. O mesmo homem que enfrentou profetas e desafiou o Senhor, agora se curva diante da fragilidade da vida de seu próprio filho. Mas ao invés de buscar a Deus com arrependimento, Jeroboão age com dissimulação. Ele diz à sua esposa: "Disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. Vai a Siló e procura o profeta Aías, ele que me disse que eu seria rei. Talvez te diga o que acontecerá ao menino." A mulher parte, trajada como uma camponesa qualquer, levando consigo pães, bolos e mel, presentes simples para esconder o peso da missão. Mas Aías, o profeta, já estava cego pela velhice. Ele não veria com os olhos, mas o Senhor já havia lhe revelado tudo. Antes mesmo que a mulher cruzasse o limiar de sua porta, Deus disse: "Eis aí a mulher de Jeroboão. Ela vem para consultar-te por causa de seu filho enfermo. Assim e assim lhe falarás." E ao ouvir os passos se aproximarem, Aías fala antes que ela diga qualquer palavra: "Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças? Tenho más notícias para ti." O silêncio daquele lar de Siló é quebrado por uma sentença pesada, profética e irreversível. Aías, com voz trêmula, porém cheia da autoridade divina, relembra o que Deus fizera por Jeroboão. "Eu te tirei do meio do povo, te exaltei sobre Israel e rasguei o reino da casa de Davi para te dar 10 tribos. Mas logo em seguida vem o veredito: Contudo, não foste como Davi, pelo contrário, fizeste o mal, te fizeste outros deuses, me lançaste para trás das costas. Por isso, trarei mal sobre a casa de Jeroboão." A profecia é específica e terrível. Todo homem de sua casa será eliminado. Não haverá descendente de Jeroboão que morra em paz. Aqueles que morrerem na cidade serão comidos por cães. Os que morrerem no campo serão comidos por aves. E quanto ao menino enfermo, ele morrerá. Mas então, o profeta diz algo surpreendente. Somente ele será sepultado com honra. Abias, o filho de Jeroboão, era o único da casa do rei em quem Deus viu algo bom. E por isso, seria poupado do desastre que se abateria sobre sua família, mas não da morte. Quando a mulher colocasse o pé na cidade, o menino morreria, e Israel o prantearia. A profecia era clara. A casa de Jeroboão estava condenada. E não era apenas uma sentença familiar, era nacional. Aías declara que Deus entregaria Israel à destruição, que arrancaria o povo como quem arranca uma planta do solo. Israel seria lançado além do rio, uma referência à futura deportação, o exílio. O povo seria espalhado e esquecido por causa dos pecados cometidos e ensinados por Jeroboão. A mulher retorna para Tirse, a cidade real. E exatamente como o profeta dissera, assim que ela atravessa a porta, o menino morre. Ele é sepultado. O povo chora, mas Jeroboão não se arrepende. A história registra: Jeroboão reinou 22 anos sobre Israel. E ao morrer,
Foi sucedido por seu filho Nadab, um nome que carregaria a maldição do trono dividido e contaminado. Enquanto isso, no reino do sul, Roboão, filho de Salomão, reinava sobre Judá. Mas sua trajetória não era muito melhor. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar e governou por 17 anos em Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Mas, apesar de estar na Cidade Santa, o povo de Judá seguiu os mesmos caminhos perversos de Israel. Edificaram lugares altos, levantaram imagens de Azerá, praticaram abominações semelhantes às das nações expulsas da terra prometida. O padrão do pecado se repetia, e Deus, então, permitiu que Sisaque, rei do Egito, subisse contra Jerusalém. Ele saqueou o templo, levou os tesouros da casa do Senhor e os do palácio real, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Roboão, humilhado, os substituiu por escudos de bronze. A glória havia sido substituída por aparência. A prata já não era como pedras, e o ouro já não enchia os salões. Agora havia medo, guerra e decadência. O capítulo termina com um registro oficial. Roboão e Jeroboão guerrearam continuamente. E após a morte de Roboão, seu filho Abias reinou em seu lugar. Do norte ao sul, da casa de Jeroboão à casa de Roboão, o pecado havia se alastrado. A unidade de Israel estava quebrada. A santidade havia sido trocada por conveniência, e o juízo se tornava, cada vez mais, uma sombra inevitável sobre a história do povo de Deus. Abias, herdeiro da linhagem de Davi, deveria ter sido o guardião da promessa, o continuador do trono messiânico, mas as Escrituras dizem de forma clara: andou em todos os pecados que seu pai cometera antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor como o de Davi, seu antecessor. Ainda assim, por amor a Davi, não a Abias, Deus manteve a lâmpada acesa em Jerusalém. A fidelidade de Davi, que não se desviou dos caminhos do Senhor, tornou-se um escudo para sua descendência, mesmo quando esta se corrompia. Era como se a promessa permanecesse de pé, mesmo quando os homens tombavam. Abias enfrentou Jeroboão em guerra, tal como seu pai. O texto não entra em detalhes aqui, mas em outros registros, como em 2 Crônicas, vemos que foi uma guerra sangrenta, onde Judá, mesmo sendo numericamente inferior, venceu porque ainda havia quem confiasse no Senhor. Mas a história de Abias foi curta. Ele morreu e seu filho Asa subiu ao trono. Com Asa, um novo sopro de fidelidade começou a circular pelas colinas de Judá. Asa reinou por 41 anos em Jerusalém. E, diferentemente de seu pai e avô, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi havia feito. A reforma foi ousada. Ele expulsou os prostitutos cultuais da terra, removeu os ídolos e destronou sua própria mãe, Maaca, de sua posição como rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem abominável para Azerá. Asa destruiu a imagem e a queimou no Vale do Cedron. Era mais do que política, era pureza espiritual. Asa entendia que o trono de Davi precisava ser limpo da idolatria, mesmo que isso custasse laços familiares. Embora os altos não tenham sido totalmente removidos, o coração de Asa foi perfeito para com o Senhor todos os seus dias. Ele trouxe os tesouros consagrados de prata, ouro e utensílios para o templo do Senhor, devolvendo ao culto o que a guerra havia tirado. Mas o cenário ao redor continuava instável. Havia guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado. E aqui o texto muda o foco, voltando-se para o reino do norte. Depois da morte de Jeroboão, seu filho Nadab assumiu o trono de Israel. Ele reinou apenas 2 anos. E, como seu pai, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o caminho da idolatria e arrastou o povo consigo. Mas a palavra do Senhor contra a casa de Jeroboão não falharia. A ruína já estava em andamento. E foi assim que surgiu Baasa, da tribo de Issacar.
Ele conspirou contra Nadab e o matou em Gibeton, cidade que Israel havia cercado dos filisteus. No instante em que tomou o trono, Baasa exterminou toda a descendência de Jeroboão, sem deixar um só filho, cumprindo com sangue a profecia de Aías. Baasa reinaria sobre Israel por 24 anos em Tirza, mas mesmo com o trono nas mãos e a casa de Jeroboão varrida da terra, ele também andou nos mesmos pecados. Seguiu a idolatria, manteve os bezerros, conduziu o povo no mesmo caminho de rebelião contra Deus. E assim, o ciclo continuava. No sul, Asa lutava para restaurar a adoração verdadeira. No norte, Baasa consolidava um trono de violência sobre fundações de idolatria. O povo era o mesmo, a terra era a mesma, mas os corações estavam divididos e com eles o futuro de Israel também. A palavra do Senhor vem contra Baasa, rei de Israel, aquele que matou Nadab e exterminou a casa de Jeroboão. Mas o juízo de Deus não se mede apenas pelas ações humanas. Ele julga as motivações do coração. Baasa havia se levantado por ambição, derrubando um rei perverso para, em seguida, repetir os mesmos pecados. Em vez de restaurar a fidelidade a Deus, assentou-se no trono sobre a mesma idolatria que prometia destruir. E assim, o profeta Jeú, filho de Anani, foi enviado com uma palavra cortante. Porquanto te exaltei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo, para me provocares a ira. Eu consumirei Baasa e a sua casa. Farei tua casa como a casa de Jeroboão. Quem morrer da tua casa na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o devorarão. Era o eco da maldição anterior. A mesma sentença que caiu sobre Jeroboão agora alcançava Baasa. O ciclo de idolatria e juízo se repetia, com precisão, com justiça, com dor. Baasa reinou 24 anos e morreu. Foi sepultado e seu filho Elá subiu ao trono. Mas a instabilidade continuava. Elá, assim como os anteriores, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu reinado durou apenas 2 anos. Durante esse curto período, ele foi assassinado por Zinri, um de seus próprios oficiais, chefe da metade dos carros de guerra. Zinri o matou enquanto Elá estava bêbado em Tirza, na casa de Arsa, o mordomo do palácio. A embriaguez do rei e sua despreocupação diante de tempos perigosos revelavam o despreparo espiritual e político de quem governava Israel. Assim que matou Elá, Zinri tomou o trono à força, mas ele não parou por aí. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor. Cada homem, parente, aliado, todos foram mortos. Foi uma execução sistemática, como um juízo meticuloso das mãos de Deus, por meio das mãos de um usurpador. Mas a glória de Zinri duraria apenas 7 dias. Quando o exército de Israel, acampado em Gibeton, ouviu que Zinri havia conspirado e matado o rei, proclamou imediatamente outro líder, Onri, comandante do exército. O povo já não suportava reis assassinos. Queriam estabilidade. Onri marchou com o exército sobre Tirza. Zinri, percebendo que a cidade seria tomada, entrou no palácio real, pôs fogo na casa e morreu nas chamas. 7 dias. Esse foi o tempo que Zinri teve para reinar e cair. Um reinado relâmpago, um epitáfio de ruína. Mas a crise não acabou com sua morte. Agora, Israel se via dividido entre 2 pretendentes ao trono. Onri, o comandante militar escolhido pelo exército. Tibni, filho de Ginate, apoiado por outra parte do povo. Durante anos, a nação ficou dividida. Era uma guerra civil velada, uma tensão constante. Mas aos poucos, o povo se uniu a Onri e Tibni foi morto. Com o trono agora em suas mãos, Onri se tornaria um dos reis mais influentes politicamente e espiritualmente corruptos de Israel.
Ele reinou por 12 anos, e foi durante seu reinado que a capital foi transferida. Onri comprou uma colina de um homem chamado Semer por 2 talentos de prata e construiu ali uma cidade fortificada. Samaria, a nova capital, se tornaria o centro do Reino do Norte pelos séculos seguintes. Um símbolo de poder, mas também de idolatria. E como era esperado, Onri andou nos caminhos de Jeroboão. Fez Israel pecar e provocou o Senhor a ira mais do que todos os reis anteriores. A idolatria deixava de ser apenas um erro, se tornava política de Estado. Ao morrer, Onri deixou o trono para seu filho, Acabe. E então o capítulo encerra com uma frase que prenuncia o que viria a seguir. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O próximo rei seria o mais perverso de todos. E com ele, Israel mergulharia num abismo espiritual ainda mais profundo. Mas no horizonte, um novo profeta se levantaria. Um homem de voz firme, que confrontaria reis e clamaria por fogo do céu. Elias, o tesbita. Acabe governava com arrogância, e junto dele estava Jezabel, uma princesa fenícia, adoradora de Baal, que rapidamente se tornou a força espiritual mais obscura no Reino do Norte. Elias, o tisbita, sem título, sem exército, sem prestígio político. Apenas a voz de Deus em sua boca e o fogo do zelo em seu coração. Sem aviso, sem convite, Elias entra na presença de Acabe, o homem mais poderoso do reino, e lança uma sentença como um trovão. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E então, sem esperar resposta, desaparece. O rei, perplexo. A corte, em silêncio. A nação, sem saber que estava prestes a mergulhar numa seca que mudaria sua história. A natureza seria fechada pelo céu. Não haveria colheitas, não haveria água. Baal, o deus da fertilidade e da chuva, seria desmascarado pelo silêncio do céu. Mas o profeta não ficaria ali para assistir ao caos. Deus o envia ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Um lugar escondido, onde ninguém poderia encontrá-lo. Ali, Elias viveria como um homem do deserto, e Deus o sustentaria com milagres diários. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. E assim foi. Corvos, aves consideradas impuras pela lei, tornaram-se os mensageiros de Deus, trazendo pão e carne pela manhã e ao entardecer. O ribeiro fornecia a água, o céu, o alimento. No silêncio da solidão, Elias era preparado para confrontos ainda maiores. Mas com o passar do tempo, a seca se intensificou. O ribeiro secou. Deus então dá uma nova ordem. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva que te sustente. Sidom, terra de Jezabel, capital espiritual de Baal. Deus estava agora enviando seu profeta ao território do inimigo para mostrar que nem lá Baal poderia prover vida. Elias chega à entrada da cidade e encontra uma viúva apanhando lenha. Ele a chama. Traze-me, peço-te um pouco de água numa vasilha. E enquanto ela vai, ele acrescenta. Traz-me também um bocado de pão na tua mão. A mulher, pobre e resignada, responde. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vês, estou apanhando 2 cavacos para preparar para mim e meu filho. Comeremos e depois morreremos. Mas Elias a confronta com fé. Não temas. Vai, faz conforme disseste. Mas primeiro, faze para mim um bolo pequeno e traz-mo. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher obedeceu.
E o milagre aconteceu. A farinha nunca acabava. O azeite não diminuía. Dia após dia, o sustento fluía na casa de uma viúva pobre, em plena terra de Baal, como um testemunho vivo de que só o Deus de Israel é o Deus da vida. Mas a história ainda guardava um momento de dor. Algum tempo depois, o filho da viúva adoece e morre. A mulher, angustiada, acusa Elias: "Vieste a mim para trazeres à memória o meu pecado e matares meu filho?" Elias, perturbado, toma o menino nos braços, sobe ao quarto de hóspedes e clama com intensidade: "Ó Senhor, meu Deus, trouxeste mal também sobre esta viúva, com quem me hospedo, matando-lhe o filho?" Estende-se 3 vezes sobre o menino e ora: "Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E o Senhor ouviu a voz de Elias. O menino reviveu. Elias o toma nos braços, desce e o entrega à mãe. "Vês aí, teu filho vive." A mulher, agora cheia de reverência, declara: "Nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Na terra de Jezabel, no coração do paganismo, o profeta de Israel foi sustentado por um milagre e realizou uma ressurreição. Não havia mais dúvida. O Deus de Elias era o Deus vivo. E muito em breve, esse mesmo Deus confrontaria o falso Deus Baal diante de toda a nação. 3 anos haviam se passado desde a palavra que selou os céus. Nenhuma gota de chuva, nenhum orvalho. As plantações haviam secado, os rebanhos definhavam. O povo morria de sede e Baal permanecia em silêncio. Mas agora, o silêncio de Deus seria quebrado. "Vai, mostra-te a Acabe e darei chuva sobre a terra." A ordem divina soou clara aos ouvidos de Elias. Era chegada a hora do confronto. O profeta saiu do esconderijo e partiu em direção ao coração do império, o palácio do rei. Enquanto isso, Acabe e Obadias, seu mordomo, percorriam a terra em busca de água para salvar os cavalos e as mulas. Obadias, embora servo do rei, era temente a Deus. Homem corajoso que havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas durante a perseguição assassina de Jezabel. No caminho, Elias aparece diante de Obadias. O servo se curva espantado. "És tu, meu senhor Elias?" O profeta responde com firmeza: "Sou eu. Vai, diz a teu senhor, eis que Elias está aqui." Obadias hesita, tem medo de ser morto e argumenta que, se avisar Acabe e Elias desaparecer novamente, o rei o matará por engano. Mas Elias jura: "Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que hoje me apresentarei a Acabe." E assim, o rei e o profeta se encontram cara a cara. "És tu o perturbador de Israel?" diz Acabe com desprezo. Mas Elias responde com autoridade: "Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal." E então Elias lança o desafio: "Ajunta agora a todo o Israel no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel." O Carmelo foi escolhido. Um monte alto, visível, estratégico. Ali, diante dos olhos de toda a nação, o verdadeiro Deus seria revelado. O povo se reúne. Os profetas de Baal se posicionam. Elias se põe à frente. Então ele clama ao povo, não com ira, mas com dor: "Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o." Mas o povo não respondeu palavra. Era o silêncio da indiferença, da dúvida, da covardia. Então Elias propõe um teste simples: 2 novilhos, 2 altares, nenhum fogo. Os profetas de Baal clamarão ao seu Deus e Elias ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. O povo agora atento diz: "É boa esta palavra."
O duelo começa. Os profetas de Baal preparam seu altar, sacrificam o novilho e começam a clamar: ó Baal, responde-nos. Das manhãs até o meio-dia, gritam, dançam, saltam ao redor do altar. Mas não há voz, nem resposta, nem sinal. Elias, sozinho, começa a zombar. Clamai em alta voz, porque é Deus. Talvez esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou em viagem, ou dormindo, e precisa ser despertado. Tomados pelo desespero, os profetas se ferem com facas e lancetas até o sangue correr. Mas nada acontece. O texto repete: não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O povo assiste em silêncio. O altar de Baal está seco, sem fogo, sem vida. Era o desmascaramento do falso Deus diante da nação. Então Elias se levanta, chama o povo para se aproximar. Com calma restaura o altar do Senhor, há muito abandonado. Toma 12 pedras, conforme as tribos de Israel. Faz um rego ao redor do altar. Coloca a lenha, prepara o novilho. E como se quisesse eliminar qualquer dúvida, manda derramar 12 cântaros de água sobre o sacrifício. A água escorre, encharca tudo, o rego se enche. E então o profeta se volta aos céus. Não grita, não dança, não se corta. Apenas ora: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o coração deles para ti. E o fogo cai, desce dos céus como raio vivo, consome o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambe a água do rego. O povo, tomado de espanto, cai com o rosto em terra e clama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias não hesita. Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum escape. Todos são levados ao ribeiro de Quizon. Ali, Elias os mata, um a um. A idolatria é cortada à raiz, mas a seca ainda paira sobre a terra. Elias sobe ao cume do Carmelo. Inclina-se com o rosto entre os joelhos. Ora 7 vezes. Na 7ª, o moço diz: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. A resposta havia vindo. Elias se levanta, avisa Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Os céus, que estiveram fechados por 3 anos e meio, se abrem. O vento sopra. O céu se escurece. A chuva desce com força sobre a terra. E tomado pelo Espírito do Senhor, Elias corre à frente do carro de Acabe até Jezreel. Não era apenas um profeta correndo, era a vitória da fé sobre a apostasia. A resposta de Deus sobre o silêncio dos ídolos. O céu estava de volta. Jezabel, a rainha, ouve de Acabe tudo o que Elias fizera. Mas em vez de se curvar ao Deus que fez cair fogo do céu, ela se enfurece. A idolatria não morre fácil. Ela envia um mensageiro ao profeta com uma sentença carregada de ódio. Assim me façam os deuses. E outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como fizeste com os profetas de Baal. Era uma ameaça direta. Elias, o profeta do fogo, foge. Sim, ele corre. Deixa para trás tudo. Sai de Jezreel e vai até Berseba, no extremo sul de Judá. Ali, abandona seu moço, entra no deserto sozinho e se deita sob um zimbro. E então sua alma grita: basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O homem que enfrentou reis, que viu fogo cair do céu, agora se encolhe num deserto de desânimo. Está exausto, solitário, cansado de lutar. Não por medo de Jezabel, mas por sentir que nada mudou. Ele dorme, mas Deus não o abandona. Um anjo o toca e com voz suave diz: levanta-te e come. Elias vê junto à sua cabeça um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Come, bebe e deita-se outra vez. O anjo volta,
toca-o novamente. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias come, bebe, e fortalecido, caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o mesmo Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. Ali entra numa caverna, e outra vez, o silêncio, a solidão. Até que Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? O profeta desabafa: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. E Deus lhe responde: não com voz, mas com manifestação. Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E então acontece uma sequência de fenômenos. Um vento fortíssimo rasga os montes e quebra as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E então, uma voz mansa e delicada, um sussurro, um sopro, e Elias entende. Cobre o rosto com um manto. Sai da caverna e ouve de novo: que fazes aqui, Elias? Ele repete sua queixa, a mesma dor, o mesmo peso, mas agora Deus responde diferente. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Unge a Hazael por rei sobre a Síria. Unge a Jeú por rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. E mais, deixei 7.000 em Israel, que não se dobraram a Baal, e cujos lábios não o beijaram. Elias não estava só. Deus tinha remanescentes, tinha plano, tinha continuidade. O profeta não morreria no deserto nem em depressão. Ainda havia tarefas, unções, discípulos, legados. E o céu não desistiria de um homem que apenas queria parar. Ao final do capítulo, Elias obedece. Parte e encontra Eliseu, lavrando a terra com 12 juntas de bois. Elias se aproxima e lança sobre ele o manto, sem palavras, apenas o gesto. Eliseu compreende, deixa tudo, sacrifica os bois, quebra o jugo, cozinha a carne, despede-se de sua casa e segue Elias. As nuvens de guerra se formavam sobre o reino do norte. Ben-Hadad, rei da Síria, um homem arrogante e acostumado a vencer, reuniu seu exército. Juntou 32 reis aliados com cavalos, carros e tropas. Era uma coligação de força bruta, decidida a esmagar Samaria, a capital de Israel. Como um predador cercando sua presa, Ben-Hadad envia mensageiros a Acabe, o rei de Israel, com uma exigência direta. Tua prata e teu ouro são meus. Tuas mulheres e teus filhos mais belos também são meus. Acabe, temeroso, aceita sem resistência. Seja conforme tua palavra, ó rei, meu senhor. Mas Ben-Hadad não se contenta. No dia seguinte, envia novos mensageiros com um acréscimo insolente. Amanhã mandarei meus oficiais à tua casa e à casa dos teus servos. Levarão tudo quanto desejarem, teus bens mais preciosos. Isso era humilhação. Isso era invasão. Isso era guerra. Acabe, agora cercado por seus anciãos, busca conselho, e o povo o encoraja. Não o atendas, nem o consintas. Acabe responde aos mensageiros com firmeza, e Ben-Hadad, furioso, solta uma ameaça com escárnio. Assim me façam os deuses, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Mas Acabe responde com sabedoria inesperada. Não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Ou seja, não cante vitória quem ainda nem lutou. Ben-Hadad, bêbado em sua tenda com os reis aliados, ordena o ataque. Mas antes da batalha começar, um profeta do Senhor aparece a Acabe. Sim, Deus envia um profeta para aquele rei perverso, por misericórdia, por amor ao seu povo. A mensagem é clara: viste esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor.
E Acabe pergunta: por meio de quem? O profeta responde: dos moços dos príncipes das províncias. 332 jovens, uma força pequena, quase simbólica. Mas seriam eles que, com os 7.000 do exército israelita, marchariam contra a aliança síria. Ao meio-dia, os jovens saem do acampamento. Ben-Hadad, ainda bêbado, manda observadores que relatam: saíram homens de Samaria. Ele pensa que são desertores e ordena que os capturem vivos. Mas era tarde. Israel ataca com fúria e estratégia. Os sírios são derrotados. Ben-Hadad foge a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Israel obtém uma vitória esmagadora. O profeta volta no mesmo dia e adverte: vai, fortalece-te, porque no próximo ano o rei da Síria tornará a subir contra ti. E assim, o cenário se repete no ano seguinte. Mas antes disso, vemos os conselheiros sírios analisando o fracasso. Eles chegam a uma conclusão distorcida, porém reveladora. Os deuses deles são de montes, por isso foram mais fortes. Lutemos com eles em campo plano e venceremos. Subestimaram o Senhor, achando que ele era limitado ao terreno. Não sabiam que o Deus de Israel governa os céus e a terra, os montes e os vales. A batalha seguinte ocorre em Afeca. O exército de Israel pequeno parece 2 rebanhos de cabras diante do imenso exército sírio, que cobre a terra como poeira. E então, novamente, o homem de Deus aparece com uma nova palavra. Porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, eu entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Durante 7 dias os exércitos se enfrentam, acampados frente a frente. No 7º dia, a batalha começa. Israel mata 100.000 soldados sírios em um só dia. Os que escapam fogem para Afeca. Mas ali, um muro desaba sobre 27.000 homens. Era como se o próprio céu guerreasse por Israel. Ben-Hadad foge novamente. Agora se esconde em um quarto interior. Seus servos o aconselham: vestiremos sacos sobre os lombos, cordas na cabeça e iremos ao rei de Israel. Talvez ele tenha misericórdia. Eles vão até Acabe, e o rei, surpreendentemente, poupa Ben-Hadad. Meu irmão é Ben-Hadad, diz Acabe, e o rei sírio é tirado do esconderijo. Eles firmam um pacto. Ben-Hadad promete devolver as cidades que seu pai havia tomado e permitir que Acabe tenha comércio em Damasco. O rei de Israel faz aliança com o homem que Deus entregara à morte. E então surge um profeta disfarçado, parte de um plano divino para expor a transgressão de Acabe. Ele se finge de ferido, e quando o rei passa, conta-lhe uma parábola. Teu servo estava em batalha. Alguém me trouxe um prisioneiro e disse: guarda este homem, se ele escapar, tua vida será pela dele. Mas enquanto o servo se ocupava aqui e ali, o prisioneiro se foi. Acabe responde: tua sentença está proferida por ti mesmo. Então o profeta tira o disfarce. Assim diz o Senhor: porquanto soltaste o homem que eu havia destinado à destruição, tua vida será pela dele e teu povo pelo dele. Acabe volta para casa, contrariado e indignado. A guerra havia terminado, mas a sentença estava apenas começando. Ao lado do palácio real de Acabe, havia uma propriedade simples, mas valiosa, a vinha de Nabote, o jezreelita. A terra era a herança de seus pais, um pedaço da história da sua família, não apenas um bem material. Acabe olhou para aquela vinha com desejo. Ele queria transformá-la em uma horta real, um jardim próximo à sua casa. Então, chamou Nabote e fez uma proposta direta: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta. Te darei por ela outra melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote, com respeito, responde com firmeza: guarde-me o Senhor de te dar a herança de meus pais. Era mais do que um terreno,
era a identidade da família. A lei de Moisés proibia a venda definitiva da herança. O que Acabe queria era ilegal aos olhos de Deus. O rei voltou para casa contrariado, indignado e amuado. Não quis comer. Deitou-se no leito, virou o rosto e se recusou a falar. Jezabel entra em cena. Fria, calculista, perigosa. Ela vê o estado do rei e pergunta: por que está triste o teu espírito? Acabe, feito criança, responde que Nabote não quis vender sua vinha. E Jezabel, com desprezo, replica: governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come e alegre-te. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela toma a pena e o selo do rei. Escreve cartas em seu nome, as envia aos anciãos e nobres da cidade de Nabote e arma uma trama diabólica. Proclamai um jejum. Ponde Nabote diante do povo. Colocai 2 homens vadios diante dele, que o acusem dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então, levai-o para fora e apedrejai-o até que morra. Aparentemente, um ritual religioso, mas por trás do jejum estava a morte. E tudo parecia legal, aprovado, carimbado com o selo do rei. E assim fizeram. Convocaram o povo, acusaram Nabote e apedrejaram o homem inocente até a morte. Quando a notícia chegou a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Ela se levanta, vai até Acabe e diz: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote se recusou a te dar. Ele já não vive, está morto. Acabe desce imediatamente à vinha para tomar posse, mas o céu havia visto. E Deus fala novamente com Elias: levanta-te, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel. Eis que está na vinha de Nabote, na qual desceu para a tomar. E dirás: mataste e ainda tomaste a herança. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Elias vai. Encontra Acabe no momento da apropriação ilegal. O rei, surpreso, diz: achaste-me, ó inimigo meu? E Elias responde: achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. E então o profeta despeja a sentença como trovões sobre a cabeça do rei: trarei mal sobre ti, eliminarei tua descendência, acabarei com todos os teus filhos, tanto os servos quanto os livres. Farei tua casa como a de Jeroboão e de Baasa. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que morrerem da tua casa, os cães comerão na cidade, os que morrerem no campo, as aves do céu comerão. Era o juízo absoluto. A casa de Acabe, por sua idolatria, por sua injustiça, por seu derramamento de sangue, seria destruída. E então, algo surpreendente acontece. Acabe rasga suas vestes, cobre-se de saco, jejua, anda cabisbaixo, humilha-se diante do Senhor. Deus então fala novamente a Elias: viste como Acabe se humilha diante de mim? Porquanto se humilha, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Mesmo um rei perverso, quando se humilha, pode despertar a misericórdia divina. Mas a sentença estava selada. A colheita viria. Era apenas uma questão de tempo. Havia passado um tempo desde a morte de Nabote. Acabe ainda reinava sobre Israel. E seu vizinho ao sul, Josafá, era rei de Judá, um homem temente a Deus. Durante 3 anos, houve paz entre Israel e a Síria. Mas a lembrança de uma cidade chamada Ramote-Gileade, que outrora pertencera a Israel, ainda queimava no coração de Acabe. Ele queria tomá-la de volta, mesmo que isso custasse uma guerra. Acabe propôs a aliança: irás tu comigo a Ramote-Gileade para pelejar contra os sírios? Josafá, desejando paz e aliança, responde: serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus. Mas primeiro, peçamos o conselho do Senhor. Então, Acabe reúne cerca de 400 profetas, mas eram todos homens que falavam para agradar o rei, não para obedecer a Deus.
Eles profetizam com entusiasmo. Sobe, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá desconfia. Não há aqui mais algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Acabe suspira. Há ainda um homem, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza bem a meu respeito, só desgraça. Josafá insiste, e Acabe manda buscar Micaías. Enquanto isso, os profetas continuam encenando visões otimistas. Zedequias, um deles, fabrica chifres de ferro e declara: com estes ferirás os sírios até os consumir. Um mensageiro vai até Micaías e tenta persuadi-lo. Vê que as palavras dos profetas concordam, que tua palavra seja como a deles. Mas Micaías responde com firmeza: o que o Senhor me disser, isso falarei. Diante dos reis, Micaías primeiro fala com ironia: sobe e serás vitorioso. Acabe percebe o tom e exige: quantas vezes te conjurarei que me fales a verdade em nome do Senhor? Então Micaías declara a visão real: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Acabe explode: não te disse eu que não profetiza bem a meu respeito? Mas Micaías continua e revela uma visão celestial. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu em pé ao seu redor. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um espírito se apresentou e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele respondeu: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze-o. Micaías conclui: eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Zedequias, indignado, fere Micaías no rosto e o desafia. Acabe manda prender o profeta. Ponde este homem no cárcere e alimentai-o com pão de angústia e água de amargura, até que eu volte em paz. Mas Micaías responde: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Ouve, ó povo, todos vós. Acabe e Josafá partem para a guerra, mas Acabe, desconfiado, trama: disfarçarei-me, e tu, Josafá, traja tu as tuas vestes reais. No campo de batalha, os sírios perseguem Josafá, achando que ele era Acabe. Mas ao ouvirem o grito de Josafá, percebem que não era o alvo. Então, um soldado sírio atira uma flecha ao acaso. A flecha atravessa entre as juntas da armadura de Acabe. Ferido, Acabe diz ao cocheiro: vira a mão e tira-me do combate, porque estou ferido. Mas a batalha se intensifica. O rei permanece em seu carro até o entardecer, sangrando, observando o combate, e morre ao pôr do sol. Quando a noite cai, o exército de Israel foge. A guerra termina em derrota, e o corpo de Acabe é levado a Samaria. Lá, lavam seu carro junto ao tanque da cidade, onde os cães lambem o sangue, exatamente como Elias profetizara. As prostitutas da cidade se lavam ali, um local profanado. O rei poderoso morre, como morrem os ímpios. Os registros do reinado de Acabe são encerrados. Seu filho Acasias assume o trono. E no sul, Josafá continua a reinar com fidelidade, embora sua aliança com Acabe tenha deixado cicatrizes políticas e espirituais. Acabe teve chance de se arrepender. Ouviu profetas, viu milagres, teve avisos, mas decidiu caminhar até o fim pelo caminho largo e morreu exatamente como Deus dissera. E assim termina o primeiro livro de Reis, não com a glória de um trono estável, mas com o sangue de um rei caído em desobediência, não com uma nação unida, mas com um reino dividido pelas escolhas dos homens, não com a voz do povo, mas com a palavra de um profeta sendo cumprida até o último detalhe. Neste livro, vimos o auge e o abismo, a sabedoria que constrói e o orgulho que destrói. E em meio a tudo isso, a fidelidade de Deus permanece intacta.
A linhagem de Davi continua viva. E o Deus que responde com fogo também sussurra na caverna. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. Foram 22 capítulos contados com dedicação, pesquisa, oração e zelo pela palavra de Deus. Este vídeo levou tempo, energia e entrega para ser preparado, e tudo foi feito com um único propósito: edificar a sua vida. Por isso, se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo: eu cheguei até o fim, louvado seja Deus pela sua palavra. Esse comentário mostra que você faz parte de um grupo especial, pessoas que não apenas começam, mas perseveram até o último minuto. E isso tem muito valor aos nossos olhos e diante de Deus. Agora, eu te peço, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal. Quando você faz isso, está ajudando essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Cada clique seu é como uma semente lançada em terra fértil, mas acima de tudo, essa história precisa gerar transformação. A trajetória dos reis de Israel e Judá nos ensina sobre liderança, idolatria, arrependimento, poder e obediência. Nos mostra o que acontece quando o povo de Deus escolhe se afastar da palavra, e também como Deus, em sua graça, continua chamando homens e mulheres de volta ao caminho. Então, eu te faço um apelo: seja fiel ao Senhor. Não negocie os princípios da fé. Busque a presença de Deus mais do que os aplausos dos homens. Leia a Bíblia com temor, ore com profundidade, jejue com intenção, viva com propósito. E se ainda não fez isso, entregue sua vida a Jesus. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Esta história não foi contada apenas para te informar, mas para te transformar. E agora eu quero saber, qual parte dessa história falou mais com você? Qual personagem, qual atitude, qual revelação te fez parar e refletir? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar nos comentários. Eu leio tudo o que vocês escrevem. Esse foi o primeiro livro de Reis, capítulo por capítulo, do começo ao fim. E eu espero que ele tenha edificado sua vida como edificou a minha. Deus te abençoe. E até o próximo estudo, se Deus quiser.